fiz aqui algumas contas de minutos e acho que nós poderemos ter 20 minutos para intervenções do plenário, depois 10 minutos para um pequeno intervalo para o café e depois a segunda mesa. Tomando 1 hora, chegaremos a 12h30, então, se quiserem prolongar até 1 hora, poderemos ter também um segundo momento de debate do plenário. Então, agora, o primeiro que se inscreveu eu conheço, Sérgio. Quem? Sérgio Leitão. Não tem... Sérgio, um momento, por favor. O microfone move. Posso pegar um aqui? Pode. Meu nome é Sérgio Leitão. Queria externar, acho que em nome de todos e de todas que estão aqui, a minha solidariedade à juíza Kenaric, né? Nós precisamos de juízes no Brasil, né, de juízas no Brasil. A minha pergunta é uma provocação em função de que a análise que se tem hoje sobre a questão da definição do que é direito no Brasil tem no judiciário uma espécie de terceiro tempo obrigatório. Ou seja, aquela clássica divisão, você tem o legislativo que faz a lei, você tem o executivo que tem uma forte interferência na confecção dessa lei, tem que entender que o judiciário não é apenas mais um ator, digamos assim, passivo, porque, em função do processo conflituoso de formação da lei, ela é construída no sentido de deixar previamente um espaço de lacuna em função de que os atores que se digladiam no legislativo, com o executivo, força suficiente para dizer essa lei vai ficar exatamente assim como eu quero. Então, esse terceiro tempo, que poderia existir apenas quando alguém se sentisse prejudicado, ele é uma espécie de uma etapa obrigatória. Se isso faz sentido, e é a pergunta para a mesa, a tarefa de quem quer ter direitos, ter o direito a ter direitos, não poder jamais deixar de levar em consideração que atuar como executivo, como estar no legislativo. Então, isto tem a ver com toda a pergunta do que é a estratégia para que nós possamos estar permanentemente. Porque, se não estamos permanentemente, não estaremos nunca. Obrigado. Agora aqui a Valdene e depois o Wagner. Então, bom dia. Também parabenizo a mesa e toda a solidariedade e homenagem à juíza Kenaric Sim, que é uma juíza para muito além de gabinete, coisa raríssima, né? E os demais da mesa que... duas questões que eu gostaria que vocês três pudessem, os quatro, comentarem. É possível pensar o sistema de justiça sem enfrentar o problema de diferença de classe social? Já que nós sabemos, nós estamos falando do sistema de justiça a partir de um país extremamente desigual, racista, etc. E nós sabemos que os profissionais do sistema de justiça comprometidos com direitos humanos, infelizmente, são exceções, até porque cada um pensa e age de onde ele vem, de onde existe, de sua base, e nós sabemos quem é que tem acesso, né, às condições para poder chegar a esse espaço. Depois, gostaria, se possível, dentro dessa questão da litigância, e aí casando com quem me antecedeu, a lei antiterrorismo. Ela, dentro do universo da litigância estratégica, né, para quem atua na defesa dos direitos humanos, e como, aí, especificamente, Anitta, né? Nívia, desculpa, e que é doutor Kenaric, o papel dos órgãos de controle
do sistema de justiça, eu falo das corregedorias, no diálogo da defesa dos direitos humanos, já que o que a gente vê é que os e as promotoras que atuam na defesa dos direitos humanos acabam, muitas vezes, sendo criminalizados dentro do próprio sistema. Aqui. Já tem. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de saudar o Fundo Brasil de Direitos Humanos pela iniciativa, em nome daqueles que acompanham quem estão na ponta, que dessa vez está aqui na plateia hoje com a gente, né? Uma série de figuras que se predispõem a uma advocacia de correr interior, de se debruçar sobre uma série de questões que, às vezes, ficam muito longe da academia e, às vezes, é importante ter essa interseção. Então, é uma atividade muito válida, parabenizo por isso. Eu vou, de forma muito rápida, colocar aqui algumas perguntas para cada um. Daci, quando você fala que a gente precisa ter uma pauta de derrubada desse sistema judiciário, como é que você imagina esse acúmulo de pauta e esse contexto? Se durante muito tempo a gente vem reafirmando uma reforma de um poder que já está muito mais desgastado e não é de hoje, que é a questão do executivo, né? Uma reforma do executivo, uma reforma do legislativo, se tem uma pauta, se tem uma proposta e não se consegue andar. Quiçá com o judiciário, como acumular para uma pauta que aponte mudanças para um judiciário? Para a doutora Nívia, parabéns pelas iniciativas, né? É sempre importante propor coisas diferentes sobre os espaços de diálogo com as comunidades. Como é que a senhora vê a atuação de um Ministério Público que, de fato, passou por quase nenhuma verificação diante do processo do golpe até o novo processo de redemocratização, numa atuação onde o judiciário ele é preparado para tratar, ainda hoje, questões individuais, né? Como é que a gente pode lidar com um judiciário que não está colocado para mediar conflitos coletivos? Lidando aí no caso de Belo Horizonte, por exemplo, o que fazer com as Dandaras, com as Rosas Leões, com as Isidoras? Como é que a gente vai falar com coisas que estão dadas? Nós temos em todo o país uma série de coisas que estão fora de um ordenamento jurídico, que são conflitos sociais que estão dados, que urgem, que derramam sangue, né? E que não tem litigância estratégica que resolva, porque não é um processo, não é um problema meramente da técnica jurídica. Como conciliar essa questão? E, por último, para finalizar, para a doutora Kenari, esse judiciário, essa justiça a qual almejamos, né, a qual a Constituição de 88 fala, a gente pode dizer que ela é uma justiça de exceção, porque os poucos casos que vão ao EA, né, vão com muita luta, com muito empenho, com esforço hercúleo. Quando a gente está aqui falando, por exemplo, de o momento em que a pessoa vai poder ser ou não detida em detrimento de um recurso de terceiro grau junto ao STF. Quando, na verdade, a gente tem uma realidade, aí eu posso falar pela Bahia, onde eu falo com os pés mais no chão, a gente tem uma realidade na região metropolitana de Salvador, em que 53% dos encarcerados são presos em situação cautelar provisória. Sim, nunca foram sequer julgados e estão presos. Povo preto, detido, né, sendo molestado, há uma série de questões, e a gente está aqui discutindo se o momento é o terceiro grau mesmo. Assim. A gente está falando de que realidade quando a gente está se predispondo a levantar tópicos desse tipo? Obrigado. Duas pessoas se inscreveram aqui no centro, aquele companheiro lá no final, e depois o Marcelo, salvo engano. Depois que os dois falarem, eu vou devolver a palavra à mesa, senão as perguntas ficarão sem resposta. Saudações à mesa, né? Uma saudação especial à doutora Kenarik, né? Que, assim como é de origem armênia, assim como o Felipe também, acho que o que você está vivendo hoje é um pouco do que os armênios vivem, né? É um pouco essa vida de luta para sobreviver, para seguir em frente. Quando a gente acredita em algo, a gente tem que seguir. E lutar para mostrar o porquê disso, né? Mostrar isso para as pessoas. Eu tenho duas perguntas, uma especialmente para a doutora e outra para a mesa, né? Como um todo.
Primeiro é a seguinte, nós vemos aqui as questões que foram colocadas a respeito do judiciário. Há uns 2 anos, eu assisti uma palestra na PUC do professor Rui Cunha Martins. Ele veio de Portugal, não me recordo de que escola que era, ele escreveu o livro Ponto Cego no Direito. Ele sustentava o seguinte, que nos países de ditadura ocorre a democratização, muda o executivo, muda o legislativo, mas o judiciário continua o mesmo. Quer dizer, as mesmas pessoas que estavam ocupando os cargos no período da ditadura continuaram ocupando os cargos após a redemocratização. E aí surge a questão, né, que ideologia que se aplica? Se aplica a Constituição Antiga, o Código Civil. Queria saber da senhora até que ponto isso reflete, né, considerando que já se passaram muitos anos, já houve uma renovação no Judiciário, no Ministério Público, em outros cargos, em outras áreas ligadas, né, tem o surgimento da Defensoria também, mas até que ponto isso reflete? Né, esse é um espelho do que foi colocado hoje aqui. A segunda pergunta vem a respeito do ensino dos direitos humanos, né? Eu estudei na PUC, eu no primeiro ano fiz um curso patrocinado pelo Escritório Modelo, né, Capacitação em Direitos Humanos. Tive a disciplina de Direitos Humanos, né, como uma disciplina obrigatória na PUC. Tive um dos semestres com a professora Flávia Piovesan. E, em um momento, eu assisti uma palestra na AGU, veio um jurista argentino, não me recordo o nome inteiro dele, mas o sobrenome era Colantuono, e ele escreveu um livro que chamava Direito Administrativo e Direitos Humanos. Em outra ocasião, na PUC, esteve lá o jurista Agustín Gordillo, né, que é o grande administrativista da Argentina. Eu me recordo que eu entrei no auditório, ele falou o seguinte, olha, não existe nada que está acima dos direitos humanos. Eu não sei do que ele estava falando. No livro dele, ele faz menções a convenções de direitos humanos. Até que ponto a gente tem que... Aí eu fiz o questionamento, né? Para que ter uma disciplina de direitos humanos? Porque, claro, tem que dar importância para os direitos humanos. Mas os direitos humanos não podem se limitar à disciplina de direitos humanos. Né? Você vai ensinar direito penal, tem que falar de direitos humanos. Vai ensinar direito civil, tem que falar de direitos humanos. Vai falar direito administrativo e outros ramos do direito, falar de direitos humanos. E, acima de tudo, e eu coloco talvez uma das disciplinas mais importantes, a filosofia do direito, né? A criminologia, a sociologia, entre outras que trazem o viés de reflexão, né? Que permitem as pessoas refletirem. Como vocês enxergam o ensino jurídico, né? Que me parece que é pouco discutido, como reflexo de toda essa realidade que nós estamos vivendo? Bom dia a todos e a todos. Meu nome é Marcelo Zambuja, eu sou advogado, trabalho na ONG Acesso, Cidadania e Direitos Humanos de Porto Alegre, faz parte de um dos projetos que foram apoiados pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, a quem eu agradeço. Bom, a minha intervenção é a seguinte, a gente vive um momento histórico onde o retrocesso dos direitos humanos ele é iminente, seja pela concretização desse golpe jurídico-midiático que está em curso no Brasil, seja por feitas pelo governo federal, sua governabilidade, o que a gente prevê aí para um momento próximo é o retrocesso de direitos humanos. A litigância estratégica já vem utilizada em alguns países da América Latina, como é o caso da Argentina, como é o caso da Colômbia, possíveis para barrar ou para mitigar esse retrocesso social. Então, a minha pergunta para a Nívia e para o Frigo, de quem sou companheiro enquanto membro da Rede Nacional de Advogados e Advogados Populares, quais as táticas mais convenientes para barrar o retrocesso? E para a Kenarik, enquanto integrante do Poder Judiciário, quais os pontos nevrálgicos políticos dos juízes ao receber e julgar causas relativas à temática dos direitos sociais? Oi. Acho que é melhor a gente responder assim bem pontualmente para todo mundo falar. Deixa eu pensar. Vou começar pelo Marcelo. Vou misturar, vai. Eu acho que é mais fácil. A questão dos direitos sociais, o que é nevrálgico para um juiz, tem a ver com a questão de ensino, tem a ver com a pergunta do Wagner, da Constituição de 88. Veja, nós não eu fiz PUC também em São Paulo, também sou filha da PUC, e com maior alegria. Só que eu não tive uma aula de direitos humanos. Uma aula sequer eu tive de direitos humanos. Então, fico super feliz com as clínicas, que hoje vai ter, inclusive, apresentação, né,
com essa abundância de clínicas agora e que eu não tive a oportunidade de ter. Com certeza, se eu tivesse tido aula de direitos humanos, com certeza, se eu tivesse participado de uma clínica, eu teria sido uma advogada melhor, uma juíza melhor. Eu não tenho dúvida sobre isso. Nós temos um problema grave no ensino brasileiro na área de direito. E um deles é realmente a importância do que é direitos humanos, o que é a referência do direito, né? Qual é o direito que a gente quer, para que serve o direito? Qual é o conceito do direito que o Sérgio falou lá no começo, né? Então, assim, o substrato tem que ser mesmo esse patamar ético que nós pretendemos, que é uma vida digna para as pessoas. Isso tem que estar em todos os direitos, direito administrativo, direito penal, enfim. Então, nós temos um problema que vem da nossa formação como operadores do direito em qualquer área. Algumas entidades, algumas organizações, instituições têm tido a preocupação, aí fora a universidade, já na carreira, né, de ter algum foco para isso e acaba se dando um certo peso para isso. Dentro da área da magistratura, por exemplo, aqui na Escola da Magistratura, a gente não tem um coordenador da área de direitos humanos dentro da escola. Recentemente, no ano passado, o CNJ firmou um compromisso, um convênio com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para capacitação de juízes em direitos humanos. Veja, nós estamos em 2016. Então, é isso. São essas construções que precisam ser feitas. Eu acho que desde do conhecimento à sua prática. Os juízes, em geral, não estão acostumados a lidar com questões coletivas. Esse é um grande problema. A gente tem medo de questões coletivas. Não são todos que têm e funcionam também as ações coletivas, mas eu quero dizer, existiu sempre muito receio do juiz dar qualquer passo que pudesse ele achar que estava sendo maior do que ele acha que poderia dar. Em que sentido? No sentido de que, se viesse uma ação, por exemplo, aqui em São Paulo foi muito comum a questão de educação, acesso à vaga para creche, etc. E tal. Então, se você ia lá individualmente com uma ação, era muito mais fácil você ganhar essa ação individualmente. Agora, botar para um juiz que precisa tantas mil crianças, aí ele já, bom, não sei se eu posso fazer isso. Se dessem 1000 casos para ele individualmente, provavelmente esse juiz daria nesses 1000 casos. Mas se entrasse de uma vez, a coisa não funcionava dessa forma. E isso foi até não muito tempo atrás. Isso é uma construção. Por isso que eu digo que assim, esse é um espaço de disputa. Houve uma disputa que entrou o Ministério Público, entrou a Defensoria, entrou junto, acho que até antes, organizações que trabalhavam com a questão de educação, com a inclusão, né, das crianças em creche, enfim. E este trabalho acabou sendo importante. Mas é preciso pensar uma coisa: o judiciário não resolve tudo. Nós temos várias ações aqui, ações coletivas que ganharam, foram vitoriosas, mas nós temos milhares de crianças que estão fora da creche ainda. Então, por isso que eu digo, não vamos colocar as fichas só no judiciário. Bom, ensino, recurso. Em relação à ditadura, é claro que existem uma outra geração do período que ditadura civil-militar, mas a questão da cultura ela permanece, porque realmente não foi feita nenhuma avaliação, vamos dizer assim, que foi a expressão que acho que o Frigo usou, do próprio Poder Judiciário naquele período. Agora, com a Comissão Nacional da Verdade, tentou-se fazer alguma coisa, mas ela foi muito pequena do que foi exatamente esse papel da omissão dos juízes quando chegavam pessoas torturadas. E isso acontece hoje. Como Wagner falou, se lá na Bahia são 50%, esse índice é altíssimo. No Brasil, a média de 40%, mas não 40% tecnicamente falando, porque o Ministério da Justiça tem ali os dados de quantas pessoas presas provisoriamente, só que ela só conta quem tem sentença. Quem tem sentença para o Ministério da Justiça já está
já está com condenação, com trânsito em julgado, entre aspas, né? Então, um índice é muito maior do que esses 40% nacional. O que eu estou falando é assim, que a violação ela é diária. Ela é diária. Assim como lá na Bahia tem tantos presos provisórios, em todos os estados estão lotados, alguns com os índices maiores, outros menores. E mulheres encarceradas, diga-se, registre-se, que elas têm um crescimento muito grande. E é importante dizer que cerca de 60% são negras. Ou seja, existe um outro recorte nessa história da prisão, que não é só a prisão do negro, do jovem, do periférico. Nós temos que pensar também nesse recorte em relação às mulheres. Bom, eu acho que eu vou deixar os demais falarem, e senão depois não dá tempo para todo mundo. Você fala, Frigo? Gente, sim, muito obrigada por todo o apoio. Eu ia começar assim. Muito obrigada mesmo, de coração. Momentos de solidariedade têm sido a coisa especial da minha vida nos últimos tempos. E, só para finalizar, sobre esse aspecto, que lembrei do que a Valdênia tinha perguntado, a criminalização, não no sentido de processo criminal, no sentido amplo. A primeira vez que eu fui visitar um acampamento foi durante o primeiro Fórum Social. Não, segundo Fórum Social Mundial. E, no caminho, a gente ia para um assentamento e a pessoa que era do MST explicava como era, como não era, e ele falou assim, a gente sabe que a prisão é um preço pela luta. A hora que ele falou aquilo, o juiz criminal, há não sei quantos anos atrás, ouvi uma coisa dessa, nossa, me senti super mal, né? Porque a prisão não é para a luta, né? A prisão não tem sentido isso. E é uma história que se repete com todos os atores que estão na luta. É um preço que a gente, às vezes, precisa pagar. E é um preço pequeno, perto da consciência e perto do que a gente precisa conquistar. Mas eu fico super agradecida mesmo, de coração, que isso tem sido um momento especial. Obrigada, viu, gente? Na nossa atuação com defensores e defensoras de direitos humanos, né, as pessoas sempre perguntam quem são os defensores de direitos humanos, quem são as defensoras. A Kenarik é uma defensora de direitos humanos. Isso que é importante. Não é só pessoas da sociedade. São juízes, são promotores, são advogados, mas também são pessoas do povo, dos movimentos sociais. Mas é importante reconhecer também que juízes e juízas, ou magistrados, ou quem está no sistema de justiça, quando se coloca nessa posição, também tem essa condição de defender, de assumir esse papel de defesa dos direitos humanos. Parabéns, Kenarik, pela sua luta. Sérgio Leitão, eu acho assim que a gente, como disse a Kenarik, não dá para apostar a solução dos problemas, na solução dos problemas políticos, dos problemas sociais, culturais da nossa sociedade no judiciário, mas deixá-lo de fora vamos dizer assim, do nosso radar de incidência política é um equívoco. E eu acho que esse equívoco ele precisa ser superado. Então, eu entendo que essa judicialização que está acontecendo de qualquer legislação ou da política, ela precisa ser enfrentada também colocando o judiciário no sentido de que ele também deve responder aos comandos constitucionais no sentido de legitimidade popular. Ele não responde a esse comando. Não tem legitimidade popular. E, no entanto, ele toma decisões importantíssimas e que afetam a sociedade. Entendo que, vamos dizer assim, a nossa atuação, quando fazemos a litigância, às vezes é para desbloquear os bloqueios que, desculpa a redundância, mas esses bloqueios que são impostos pelo judiciário à efetivação dos direitos humanos. Então, às vezes, a atuação no judiciário ela nem sempre tem um caráter estratégico no sentido de dizer assim, vamos buscar ali a solução dos problemas na sociedade. Mas a atuação, por exemplo, nossa, de advogados e advogadas populares, às vezes é para desbloquear as travas que o judiciário coloca à efetivação de direitos humanos que já estão garantidos por exemplo, pela legislação
que passou no legislativo, ou às vezes até por políticas públicas que estão, vamos dizer assim, no âmbito do poder executivo. Mas nós não vamos superar essas questões também, respondendo também à questão do Wagner, né? Não vamos superar essas questões se a gente também não enfrentar a questão da cultura no judiciário. A cultura patrimonialista, que está na base da discussão que eu levantei aqui do caso Escher, é óbvio, era a proteção da propriedade absoluta, mesmo que não cumpra a função social. Essa cultura, vamos dizer assim, é quase um dogma dentro vamos dizer assim, da maioria do judiciário. As minorias, né, são as minorias que estão do nosso lado, que estão na JD, que estão em espaços nesse sentido da luta por democracia. Mas a mudança da cultura é um desafio e que passa pela sociedade, passa pelo ensino jurídico e passa, para responder à questão também da Valdênia, passa por a gente debater com a sociedade que judiciário nós queremos, ou que sistema de justiça nós queremos. Então, sobre a agenda, Wagner, eu acho que a agenda passa nesse momento, e essa é quem quiser procurar lá na página da jusdh.org.br, que é uma articulação Justiça e Direitos Humanos, que discute a questão do judiciário. A gente está debatendo, debatemos indicação de ministros, debatemos a criação das ouvidorias externas em todo o sistema de justiça, né, para que a sociedade possa também ter ouvidores externos no judiciário, no Ministério Público, já tem nas defensorias públicas, não em todas ainda, mas já está praticamente garantida, é uma conquista. Mas ter a ouvidoria externa seria um mecanismo, mas é um mecanismo ainda só de reforma disso que está aí, e não ainda para enfrentar efetivamente a transformação do judiciário. Eu sei que eu fiz uma fala um pouco dura no sentido de terra arrasada, mas é porque para a gente se dar conta, né, reconhecendo que existem pessoas importantes hoje no judiciário, pensando democraticamente, pensando em termos de direitos humanos, mas se a gente não se colocar como na nossa agenda, que essa é uma questão importante, nós não vamos superar. E agora, eu vou dizer uma coisa, um pouco mais atrás, às vezes a gente via essas agendas e dizia assim, puxa, nunca vai acontecer na vida. E aí a gente dizia assim, puxa, mas começar a discussão de novo, ouvindo o povo, debatendo isso com o povo, levando informação com o povo, vai demorar tanto tempo. Gente, se a gente se colocar na agenda que nos próximos 20 anos nós podemos construir a transformação desse sistema de justiça que está aí e debater isso agora em audiências públicas, em plenárias populares, levando informação e discutindo com o povo, que justiça vocês acham que nós temos que ter? Essa é a pergunta que nós vamos fazer de agora em diante. Nós vamos lançar o 3º livro dessa série aqui de Justiça e Direitos Humanos, que colhe sentenças que é um anuário de 2015, com vários casos, onde o judiciário responde bem, na maioria deles, e alguns casos não responde, né, na questão dos direitos humanos. E a ideia é, junto com a plataforma da reforma, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma política no país, a gente discutir no âmbito popular que judiciário, que sistema de justiça nós queremos. E, a partir daí, começar a criar um movimento, que é a mudança de cultura, para que a gente possa chegar, num outro momento, concretamente, a uma proposta de mudança. Isso não tira o nosso papel cotidiano de continuar fazendo a litigância, ainda que reativa, para defender os movimentos sociais, para defender a efetivação dos direitos humanos, mas a gente precisa dar esse outro passo, que é olhar o campo e dizer, esse campo que está aí, se a gente continuar litigando nele, a gente vai levar, vamos dizer assim, resultados mais negativos do que positivos em relação aos direitos humanos. E o judiciário não passou, de fato, por uma mudança. Por acaso, eu estava no Paraguai no dia em que a Comissão da Verdade apresentou o relatório da ditadura do Paraguai. Era ainda o governo Lugo e tal. E as pessoas hostilizaram o presidente da Suprema Corte daquele país. Ele não pôde falar, ele teve que sair. Isso não aconteceu aqui no Brasil. Que pese que o Paraguai possa ter 1000 exemplos negativos para nós, mas, nesse sentido, eles foram capazes. O povo levantou no plenário e não deixou o presidente da Suprema Corte, porque ele era da ditadura de Stroessner, tinha sido indicado pelo Stroessner, e nós, aqui no Brasil, em nenhum momento fomos ao Supremo Tribunal Federal e dizer assim, Moreira Alves, você foi indicado pela ditadura militar, você não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós não fizemos isso. E essa foi uma falha na luta social, na luta política que a gente teve no país. E eles ficaram dando decisões, como Moreira Alves,
mantendo o direito de propriedade, os direitos patrimoniais intocáveis no nosso país. E nós, todo dia, nos deparando na ação coletiva, como na questão, né, urbana foi colocada aqui, sempre com essa cultura de defesa do patrimônio. Dizer para vocês que a vida não é só espinhos, tem também flores. E falei da cooperativa, que foi escutada, falei da repressão, falei dos assassinatos, e muita gente aqui em São Paulo, provavelmente, ou os filhos de pessoas aqui de São Paulo, hoje são abastecidas pelo arroz produzido pela Coana, que é a cooperativa lá de querência do norte dos trabalhadores da reforma agrária. Bom, eu vou tentar falar um pouco de cada, tentar responder rapidamente algumas das que eu consegui comentar sobre o sistema de justiça que seja indiferente à desigualdade socioeconômica. Eu acho que, como a Kenarick falou, se a vida digna é um pressuposto, e se a gente trabalha, agora pegando também, respondendo um pouco o colega lá do fundo, com a noção de interdependência dos direitos humanos, para uma pessoa poder votar, para uma pessoa poder estudar, ela precisa minimamente ter acesso ao direito a uma alimentação adequada, uma moradia adequada, transporte, enfim. Eu acho que é inevitável. Eu não sei, isso, a medida disso, para mim, é a própria Constituição. Então, como eu coloquei no início, eu acho que o início do artigo 1º, o 3º, combinado com o das demais instituições, seja os advogados populares, seja a Defensoria, seja o Ministério Público, enfim, é um norte para essa litigância e acho que deve ser o norte para o Judiciário também se manifestar. Também acho que, por causa de outros princípios que, desde 1948, né, da Declaração, a gente sabe que imantam e iluminam toda essa interpretação do que sejam os direitos humanos, eu concordo plenamente com você e acho que isso é um desserviço a gente ter aprendido a guardar as coisas em caixinhas. Então, você abre a caixinha de direitos humanos, olha que legal, surgiu assim, né? Olha, mas direitos humanos não foi isso, assim, coisa de bandido, de proteger bandido. Surgiu como uma reação das pessoas ao poder absoluto do rei, de taxar excessivamente, etc. Ah, foi? Ah, então tá, fechei a caixinha. Aí agora eu abro a caixinha, por exemplo, do direito penal. E aí esquece tudo que estava naquela outra caixinha. Então, esse modo cartesiano, como se a gente pudesse desmembrar o direito, parece que ele nos ajuda a reproduzir toda uma estratégia de criminalização estratégica, vamos dizer. Então, eu acho que é essencial que todas as disciplinas tenham direitos humanos como algo transversal, que não haja necessidade de ter. Por exemplo, eu acho que os ministérios públicos não deveriam ter um centro de apoio operacional às promotorias de direitos humanos, porque não deveria nem ter promotorias de direitos humanos, porque todas as outras têm que estar... Porque, além dessa, a gente tem do direito à educação, infância e juventude, criminal, etc. Então, todas essas também passam por isso. É claro que eu estou dizendo isso aqui como até um reforço do que eu disse antes. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, que é dessa proximidade com a sociedade organizada, com os movimentos sociais, com a academia. E acho que o mais importante papel que, no caso, a gente pode, internamente, o reflexo disso é uma oxigenação. Então, é muito importante. Mas eu digo que, como defesa dos direitos violados, deveria isso estar ser incumbência de todos, porque, muitas vezes, o papel dessas outras, quem está nessas caixinhas, é apagar incêndio que as outras caixinhas provocaram, né? Então, isso é uma coisa a se pensar. É a interdependência, a transdisciplinariedade que é irmã da transversalidade. Então, se a gente quer falar em direitos humanos, tem que pensar nessas características. E se queremos pessoas profissionais formados que saibam e que entendam e que vão aplicar as regras constitucionais, ele precisa ter isso introjetado, né? As táticas, né? Que pergunta difícil. Eu vivo me perguntando isso. O que a gente pode fazer para barrar o retrocesso? Primeiro, a gente lê todos os livros. Tem uma pesquisadora em Portugal que ela escreve só sobre o princípio da proibição do retrocesso. Não me lembro, sei que é Tereza, mas não me lembro. Que muito gosto, Maria Tereza, não me lembro. Eu lembro que
Quando eu estava escrevendo minha dissertação há alguns anos, eu li, e ela começou as pesquisas dela há mais tempo. Eu acho que é isso. A Constituição de 1988 ela não foi concretizada, ela é um marco, e nós temos que lutar pela concretização dela, sem retrocesso. Então, o que eu penso? Resistência. Eu vejo hoje os direitos humanos como um local de resistência. Mia Couto, numa entrevista, falou e o papel da literatura, etc. Olha, a literatura hoje, sobretudo, diante de alguns contextos no mundo e em Moçambique, ela tem um papel de alimentar a resistência. E eu acho que a visão humanística, a visão do direito permeada pelos direitos humanos, ela também é resistência. Resistência ao retrocesso e, à medida do possível, a gente avança, né? Porque só tem essa demanda por retrocesso porque houve avanço. É a velha história da dialética, ação, reação. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que resistir, agir. Né? Acho que o acompanhamento das propostas legislativas com mobilização social é importantíssimo. Acho que a mobilização dos coletivos e a demanda, os coletivos têm que procurar as instituições com a Constituição na mão. Não me recebeu, não, eu vou à corregedoria, eu vou ao conselho, eu vou onde for. Mas esse também empoderamento é uma coisa que tem que se retroalimentar. Né? Acho que tem que haver essa demanda, vocês têm que mostrar que vieram. E eu só acredito também na concretização de direitos humanos, como a Kenarik falou, eles não são dados, eles são frutos de conquistas. E conquista é luta, né? Conquista é mobilização. Isso tem que estar aceso dentro das pessoas e cobrar das instituições, todas elas, inclusive, que tenham o dever de garantir esses direitos, a realização desses direitos, por mais que nós saibamos todos os óbices que a gente tem, nível orçamentário, etc. Muitos deles não têm esse nível todo. Às vezes é uma falta de visão, de possibilidade de negociação, de arranjos, porque não se quer flexibilizar um direito que é tido como num pilar diferente, como o direito à propriedade sem a sua função social, ou o direito à segurança pública que exclui alguns e dá prerrogativa algumas prerrogativas a outro. O que eu acho também que começar a adotar estratégias em conflitos coletivos, muito interessante, que é quando for judicializado, porque eu também concordo que a judicialização é a gente tem que ter sempre como último recurso, né? A gente tem outras possibilidades de exigibilidade dos direitos, administrativa, essa negociada, outras extrajudiciais, mesmo com a participação do Ministério Público ou Defensoria para uma posterior homologação. A judicialização ela ocorre em última instância. Quando ela tem que ocorrer, há essa possibilidade também muito interessante de procedimentalização do rito para viabilizar um acordo depois do processo. Essa estratégia foi adotada, por exemplo, em Mariana, que o juiz falou assim, eu não vou avaliar esses outros pedidos, vou avaliar os emergenciais para vocês terem até tantos dias para, com o Ministério Público, buscar um acordo. E esse acordo foi viabilizado. Então, ele está só acolhendo os acordos. É muito melhor, porque com essas ações coletivas, e aí você empodera as pessoas para sentar, negociar, discutir sobre o futuro delas, né? Quando é uma causa genuinamente coletiva ou as pessoas se uniram pela reparação de um direito que acabou, um direito indisponível que foi violado. Não sei se eu consegui falar de tudo, mas só queria terminar dizendo que acho que alguém falou dessa questão da perseguição, de ser mal visto, etc. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras mais difícil, né? Depende muito do temperamento. Às vezes uns são mais diplomáticos, sofrem mais, enfim. E realmente, às vezes não é a posição mais confortável do mundo. Mas eu acho que Darcy Ribeiro, e outro dia a gente num grupo de promotores, né, enfim, que estava discutindo essa situação toda, aí esse colega postou isso, eu copiei aqui quando a pergunta surgiu. Ele dizia assim: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas meus fracassos são as minhas vitórias, porque eu não conseguiria sobreviver à ideia de estar no lugar de quem me venceu. Então, acho que é isso. A luta contra a majoritária é essa. Bom, eu agradeço
em nome de todos e todas, aos componentes da mesa que nos brindaram com um adensamento extraordinário de uma agenda de luta permanente pelo direito. É essa sensação que eu tenho ao terminar essa mesa.